Bom dia família, Neto na voz mais uma vez, trazendo aquela palavra que enriquece a alma, eleva o espírito e agrega ao coração. Livro de hoje, sem mais delongas, livro de Paulo, livro de Atos, capítulo 14. Aquele gole no café e bora para a leitura do dia. Muito bem, meus irmãos. Capítulo 14, livro de Atos. Em Icônio, Paulo e Barnabé também foram à sinagoga judaica e falaram de tal modo que muitos creram, tanto judeus como gentios. Alguns dos judeus não creram, porém incitaram os gentios a envenenarem a mente deles contra Paulo e Barnabé. Ainda assim, os apóstolos passaram bastante tempo ali, falando corajosamente da graça do Senhor, que confirmava a mensagem deles, concedendo-lhes poder para realizar sinais e maravilhas. Com isso, o povo da cidade ficou dividido. Alguns tomaram partido dos judeus e outros dos apóstolos. Meus irmãos, Jesus vem nos dizer que podemos ser como ele ou até mais que ele. Quando os apóstolos estavam caminhando com ele, a confiança e a fé dos apóstolos na mensagem de Cristo era tanta a ponto de elevar as vibrações deles e eles serem capazes de promover curas, eles serem capazes de promover diversos milagres. E como Jesus mesmo dizia, tua fé o salvou. Tua fé porque a tua capacidade de crer na mensagem verdadeira. Estando diante de Cristo, sentindo aquela presença, vendo todos aqueles acontecimentos, era quase. A gente pensa que era quase impossível negar a essa fé. Mas o que a gente vai ler aqui é que, mesmo assim, ficaram divididos. 2000 anos se passaram, pelo menos é o que achamos, né? Que de Jesus para cá tem 2000 anos, a história pode estar corrompida ou não, não vamos entrar nesse mérito, mas muito tempo se passou e hoje estamos aqui falando de Cristo até os dias de hoje. A palavra dele cada vez mais forte, cada vez mais contundente, porém seus seguidores, é raro, irmãos, é raro a gente ver alguém com essa capacidade de fé, essa capacidade de fé que cura, essa capacidade de fé que faz milagres. Uh, Se nos dias de hoje a gente se esfriou a ponto de ser raro ver algo como os apóstolos faziam, mesmo Jesus dizendo que todos poderiam fazer isso, imagina o quão dividido estão as pessoas, o quão dividido está a mente e o coração das pessoas. Não digo nem, esses acreditam e esses não, como aqui era na presença de Paulo e Barnabé, mais ou menos meio a meio. Hoje, meus irmãos, o coração do ser humano se esfriou tanto que as pessoas duvidam sequer do Espírito. E se acreditam no Espírito, não se atentam para os seus frutos, não se atenta para a origem dos seus frutos, suas práticas. Tanto que não se aprimoram nas práticas, logo não eleva a vibração a ponto de manifestar milagres, de manifestar curas. Meus irmãos, falo por mim que venho há alguns anos nessa busca de Deus, nessa busca pelo Espírito Santo que está com Jesus Cristo, está conosco. E a verdade é o seguinte: a gente tem uma cultura nesse mundo tão diametralmente oposta a tudo que Jesus nos ensinou, que mesmo tendo consciência de todos os seus ensinamentos, mesmo aprendendo cada dia mais, eu vejo o quão fortes são minhas raízes no pecado e o quão lento eu sou para me desapegar de todas elas, a ponto de manifestar Deus em minha vida cada vez mais. Falo de mim, mas que sirva para um panorama geral da sociedade, que mesmo aqueles que buscam a Cristo estão tão envolvidos numa cultura babilônica que que não percebem que, a cultura é como uma receita. Ela tem seus ingredientes, tem seu modo de preparo e assim deve ser feito. Se a gente pega a cultura israelita, a cultura de Cristo e tenta encaixar na nossa cultura humana, na nossa cultura babilônica, na nossa cultura ocidental, nessa cultura moderninha, meus irmãos,
é como tentar vestir uma camiseta de ser humano numa centopeia. Nunca vai se encaixar. As partes não se fecham, não se encaixam, não foram feitas para isso. Por isso, por isso, ah, em Mateus 24 e na profecia de Daniel vai dizer: quando Jesus voltar, será a pedra angular que veio do céu. Por quê? Porque seus ângulos são precisos, são exatos, são instrutivos, são para a nossa melhoria, mas eles não se encaixam nessa cultura, nesse padrão desse mundo aqui. Portanto, se não encaixa, será destruído, será destruído. Porque se a gente está em desacordo com o equilíbrio universal, o que, que você acha que vai acontecer? Você acha que o universo vai mudar toda a sua lei em prol de uma cultura deturpada? Ou essa cultura vai morrer? Como diversas culturas nasceram e morreram aqui na Terra, e a cultura israelita cristã permanece intacta, permanece sendo válida, dia após dia, sendo validada por multidões. E mesmo sendo validada, essas multidões encaram uma extrema dificuldade em abandonar o velho homem e abandonar essa cultura que a gente vive. Essa cultura nos conquistou, meus irmãos, por confortos e luxúrias ilusórias. Confortos e luxúrias ilusórias. Outro dia, em outro vídeo, eu dei o exemplo de Salomão. O quão essa cultura nossa, essa busca nossa por riquezas materiais é ilusória. Porque Salomão foi o mais rico de todos e ele, no final da vida, disse que tudo era correr atrás do vento. A gente pode pegar um de fora do exemplo cristão e dentro do exemplo romano. Alexandre o Grande, que não era grande, que de grande não tinha nada. Era um ladrão, destruidor, conquistou diversos outros povos através da matança, através de chacina, através de empilhamento, através de roubo, através desse tipo de agressividade, desse tipo de agressão para com outras comunidades, ele se tornou um conquistador. É uma palavra bonita para ladrão, assassino, conquistador. Mas mesmo esse cara, sendo do jeito que foi, um aspirante a anticristo, porque ele queria unificar tudo em um reino só, pois conhecia as escrituras. Sabe que o destino da humanidade é se unificar novamente como era no Jardim do Éden. Um povo junto com Deus. Mesmo que ali era um casal só, mas era junto com Deus. Então, meus irmãos, Alexandre o Grande vai dizer o seguinte: assim como Salomão, que chegou no final da vida e viu que tudo era correr atrás do vento, Alexandre, quando chegou no final da vida, pediu para ser enterrado com forma de um. Ele deixou um script muito específico. Primeiro, que ele queria ser carregado por médicos, ele queria ser carregado pelos doutores que cuidaram dele, os melhores doutores de todo o Império Romano. Segundo, que ele queria que todas as riquezas, ouro, tudo que ele conquistou ao longo da vida fosse colocado ao lado do caixão na hora do enterro. E terceiro, ele queria que ele fosse enterrado com as mãos para fora do caixão, viradas para cima. Por que tudo isso, meus irmãos? Ele vai dizer o seguinte: eu quero que os médicos me carreguem para provar que medicina nenhuma nesse mundo aqui pode ir contra a morte, que todos encaram o mesmo destino. Ele não admite, mas ele quer dizer o quê? Que somente o Criador dos céus e da terra, nosso Pai, Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, ele controla a vida, nada mais. Não tem feiticeiro, não tem médico, não tem pastor, não tem ninguém que vai cuidar da sua vida a não ser ele, a não ser Deus, o Criador de todas as coisas. Todo o resto é criatura. Então Alexandre percebeu isso e queria mostrar isso para a posteridade, que nenhum médico adiantou, pois ele ali estava morto. Ó. Ninguém conseguiu solucionar o problema dele. Segundo, toda a riqueza dele em volta para mostrar que nada se leva. Pelado, banguela e careca viemos, sem nada voltaremos. Desse mundo, nada carregamos, irmão. Alexandre percebeu isso, que nada carregamos. Jesus Cristo nos ensina além. Jesus Cristo vai dizer: não ajunte tesouros na terra onde as traças e a ferrugem corroem, mas ajunte tesouros no céu.
que esses se acumulam e aumenta o seu galardão. Para quando Jesus voltar e reinar para sempre, você terá já um galardão grande, ou seja, você terá prestígio para com o líder do universo, para com Jesus Cristo, o líder desse mundo. Meus irmãos, você vai perder tempo juntando coisas que não valem de nada, que você vai deixar para trás daqui a pouco. 70, 80 anos não é nada, não é nada. A eternidade é tudo. A eternidade é tudo, meus irmãos. Então, se a gente está aqui deslumbrando uma pontinha da eternidade através de Jesus Cristo, nos demonstrando que se a gente perseguir seus preceitos e principalmente levar a palavra, levar a justiça, levar a verdade, levar auxílio ao próximo, aos nossos irmãos. Família, em verdade vos digo, esse é o verdadeiro tesouro. Esse é o verdadeiro tesouro. Esse é aquele que nada vai te roubar. O governo não te rouba, o ladrão não te rouba, o tempo não corrói, não destrói. Todo o resto é ilusão. E aí Alexandre diz para as mãos para cima justamente para isso, para mostrar que na minha mão não havia nada, que nada eu levo, vai tudo ficar aqui. Ou seja, mais uma vez, a ciência, com o passar do tempo, mostra que seus postulados estavam errados, e aí vem novos. As filosofias logo são substituídas por outras filosofias. Porém, a moral cristã, os ensinamentos de Cristo, esses se perpetuam cada vez mais. Esses só se mostram cada vez mais verdadeiros. A partir do momento que a gente tem consciência de que nessa vida, meus irmãos, nessa vida, a gente é induzido a correr atrás do vento, é induzido a viver uma vida falsa. Eles impõem ideias desde que a gente nasce para que a gente cresça com a percepção errada do nosso ser, achando que, de repente, você é médico, engenheiro ou algo do tipo. Isso é sua função na vida, você vai ter que exercer toda a sua mente, todo o seu tempo em função disso, e você acaba vivendo em prol de um sistema que quando chega ao final da vida você olha e fala, caramba, eu mal me conheci, eu mal sei o que de fato me agrada, eu vivi tudo em função daquilo que me disseram que eu deveria fazer, e eu fui até o final da vida fazendo isso. Meus irmãos, volto a dizer, essa vida é breve. Esse tempo aqui passa com um estalar de dedos. A eternidade é a realidade. A eternidade é a realidade. Então, que foquemos no verdadeiro tesouro. Volto a dizer, a Bíblia, dia após dia, se prova verdadeira, diferente dos postulados da ciência ou de outras filosofias. Ela vai dizer o seguinte, perdão, me deu um branco aqui, vou dar um golinho no café. Pronto, lembrei. Ela vai dizer o seguinte, Jesus falou isso, seja quente ou seja frio, os mornos serão regurgitados, os mornos serão vomitados. Portanto, irmão, seja quente ou seja frio, e você obterá sabedoria. Frio é você ir pelo caminho da ganância, da maldade, da cobiça do mundo. Mas seja frio, como Alexandre, e adquirirá sabedoria, mesmo que no final da vida, mesmo que desperdiçando a vida toda, correndo atrás de coisas inúteis, que foi o que Alexandre fez, que foi o que Salomão, no final da vida, demonstrou fazer também. Correu atrás de coisas inúteis e depois se ligou. Mas por quê? Não o caso de Salomão, mas o caso de Alexandre. Foi extremamente frio nas suas conquistas, na sua busca, nas suas guerras, mas ele adquiriu sabedoria pela dor. Ou seja, extremamente quente, como Jesus Cristo, que adquiriu sabedoria pelo amor. Só não seja morno. Morno é o quê? Não é uma mistura de água quente e fria? Vamos dar um exemplo da água. É uma mistura do quente e do frio, você fica morno? Então, o morno é aquele, eu quero ser bom como Cristo, mas eu sou apegado às coisas do mundo e eu acabo caindo na maldade porque eu sou tentado a certas coisas que, mesmo eu tendo conhecimento de que aquilo ali me leva a pecar,
Meus irmãos, entenda o pecado como desequilíbrio. Desequilíbrio como maldade. Por quê? Porque se você age na ignorância, você prejudica quem está ao redor. Mas a partir do momento que você é alertado sobre a sua ignorância, você está agindo na maldade. Você não é mais na ignorância. Na ignorância era quando você não tinha noção do que você estava fazendo. Agora você tem uma noção e mesmo assim você parte com o pressuposto de um benefício pessoal em detrimento da qualidade da saúde dos outros, então você está agindo na maldade. Então, você fica dividido entre, eu quero ser bom, mas eu sou fraco e eu às vezes quero ser mal e eu fico meio lá, meio cá, mas às vezes eu quero ser mal e eu sou fraco e eu não consigo ir além porque eu não sou tão mal, não sou tão cruel, então às vezes eu tenho piedade das pessoas, eu quero ser bom, então você é morno. Os mornos serão regurgitados. Esses parasitam no tempo, seja bom ou seja mal, pela dor ou pelo amor, você irá aprender. Continuando a leitura. Então um grupo de gentios, judeus e seus líderes resolveu atacá-los e apedrejá-los. Olha quão a verdade incomoda, quão a verdade incomoda aqueles que estão mergulhados na mentira. Por quê, meus irmãos? Ressonância e solução. Ressonância e dissonância. Ressonância e dissonância é um conceito da física a respeito de vibração e frequência. Se você estiver num quarto hermeticamente fechado, meus irmãos, e eu viro de frente para essa parede com uma guitarra, e você vira de frente para outra parede ao meu oposto com outra guitarra, e aqui eu toco a corda com a nota Ré. Este vibrato irá vibrar a corda Ré na outra guitarra. Por quê? Frequência e vibração, ressonância e dissonância. Ressonância é quando a gente vibra na mesma frequência. A frequência ela se propaga em onda. É muito interessante a gente olhar para o mar e ver como as ondas do mar se comportam, pois se assemelham muito às ondas energéticas. Quando uma onda encontra outra onda que está no mesmo sentido e direção, no mesmo vetor, na mesma direção, elas se aumentam. Elas se unem e ficam uma onda maior. Se elas estão em direção opostas, elas se anulam. Dentro da frequência e da energia, é como um ímã. Ressonância, você vai atrair. Você vai atrair aquilo que é ressonante com você. Logo vai se juntar e ficar algo maior. Dissonância, você vai repelir. Quando os apóstolos chegam dizendo a verdade em meio a uma sociedade de hipócritas, uma sociedade de mentira, uma sociedade mais falsa que nota de 3, gera dissonância, gera uma dissonância que chega a despertar a ira nessas pessoas, a ponto deles quererem apedrejar os caras. Tem noção do quão dissonante eles eram da verdade? Quão dissonante? E aí você começa a compreender por que nessa sociedade de hoje ela é toda moldada em cima da mentira. Porque uma vez que você molda as pessoas em cima da mentira e eles acreditam na mentira e perpetuam a mentira, eles vibram na mentira, a verdade, quando chegar próxima, será dissonante deles. Então, meus irmãos, daqui, a partir dessa dissonância para com a verdade, você entende a dificuldade das pessoas de abandonar o velho mundo, abandonar os hábitos dessa cultura podre e mentirosa que a gente vive, para a gente viver a cultura verdadeira, a cultura israelita de Cristo, daquele que caminhou pela Galileia e nos ensinou o modo perfeito e agradável de se viver perante ao Criador. Continuando. Quando os apóstolos souberam disso, fugiram para a região da Licaônia, para as cidades de Listra e Derbe, e seus sacerdotes, e ali anunciaram as boas novas. Ou seja, meus irmãos, os apóstolos foram para o confronto, vamos dar porrada, vamos se armar, quando eles vêm com pedra, é legítima defesa, bora dar flechada, tacar pedra neles também. Não, meus irmãos, isso era o antigo homem que não tinha percepção clara das escrituras e agia de forma violenta, e agia de forma agressiva, a ponto de não ter outra resposta a não ser a guerra e a matança que a gente vê no Antigo Testamento. Mas quando Jesus vem trazendo essa vibração nova, refinando todo esse conhecimento, aprofundando mais e criando, principalmente, o que não havia no passado, uma ponte de ligação através da fé entre nós e Deus, que antes a gente não conseguia obter essa fé e se conectar a Deus, e a partir de Cristo a gente consegue,
ele vem nos ensinando com clareza que é a boa luta, o bom combate, a não violência. Meus irmãos, levem a verdade. A nossa arma, a nossa espada é a nossa língua. As palavras são a nossa verdadeira munição. Através das palavras e da verdade, a gente pode tudo nesse mundo. E com a verdade na mente e a fé no coração para seguir em frente, meus irmãos, não tenham dúvida, você saberá a hora de agir, a hora de sair, de tirar o seu time de campo e a hora de ir para cima e fazer o que deve ser feito. E como diria Paulo, essa é a leitura de hoje, então vou encerrar com a frase de Paulo, onde Paulo diz o seguinte: viver é Cristo, morrer é lucro. Então, que a nossa vida, meus irmãos, possa ser voltada para o exemplo de Cristo e para o modo como ele viveu, e cada vez mais a gente faça da nossa vida uma entrega para ele. E o resto que vier, meus irmãos, é presente de Deus, não tenha dúvida, virá muitas coisas. E para acabar de vez com qualquer tipo de medo que é o oposto da fé, morrer é lucro, uma vez que você está em Cristo. Só teme a morte aquele que não está em Cristo e lá no fundo a sua alma já sabe de seu destino. Então, meus irmãos, entregue hoje, sem delongas, ao nosso único e suficiente Salvador, que em hebraico se chama Yahushua Hamashia. Não há mais. Uma vez entregue a vida para ele, qualquer medo vai se dissolver, a sua fé vai se perpetuar cada vez mais. Pois tudo nessa vida aqui a gente faz em prol dele, pois essa vida, volta a dizer, é um estalar de dedos. E a verdadeira vida é a eternidade para com o nosso Rei pela eternidade. Tamo junto, família. É só o começo. Excelente semana a todos. Valeu! E é sobre isso, é sobre estar com os olhos na eternidade e não se iludir com as coisas deste mundo que são como uma neblina pela manhã, como uma névoa que rapidamente se dissipa, meus irmãos. Você acha que seria justo uma vida onde você vem, vive poucos anos, começa a aprender sobre a verdadeira essência de Deus e logo tudo se dissipa? Pelo contrário, isso aqui é só o começo. Tamo junto, hein, família? Forte abraço.